Bom, nós continuamos naquele tema do mês de maio de maneira intensa e especial, o propósito de Deus para a sua família. E eu gostaria que você abrisse no texto de Provérbios, capítulo 1, dos versos 1 a 10, e nós vamos perseguir aquele tema. O ensino que será desta objetiva mensagem está ali: a tarefa maravilhosa dos pais e dos filhos. A tarefa maravilhosa dos pais e dos filhos. Deixa aberto em Provérbios capítulo 1, deixa aberto para que seus olhos vejam os 10 versos iniciais desse primeiro capítulo de Provérbios, onde a maioria dos provérbios são de Salomão. Há outros autores que o Senhor usou, mas este início é totalmente da instrumentalidade do Santo Espírito para Salomão, o rei que recebeu sabedoria de Deus. Provérbios capítulo 1, versos 1 a 10, diz assim a Escritura: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Esses 10 versos que introduzem todo o livro de Provérbios, coloca claro qual que é essa tarefa maravilhosa de pais e dos filhos. E é exatamente essa. A tarefa maravilhosa dos pais é instruir e ensinar a sabedoria. E o texto já nos mostrou que essa sabedoria, o conteúdo dessa instrução e ensino é o temor do Senhor. Vamos resumir: obedecer a Deus. Essa é a tarefa maravilhosa aos pais. É isso que precisamos nos empenhar como pais, e nós temos pouco tempo. Se colocarmos aí a média de que atualmente até 20 anos mais ou menos, boa parte dos nossos filhos se tornam adultos e muitos deles adentram a uma vida familiar, outros nem tanto, mas esse é o tempo que nós temos. Não vamos usar a lei que diz que a maioridade é 18 anos, se bem que alguns acham que com 16 anos alguém pode até votar, mas no nosso país a gente sabe por que dessas questões. Nós sabemos muito bem que 20 anos, 2 décadas de existência, compõem uma pessoa a ser adulta. Ela não consegue mais viver como uma criança infantil. Quando ela tem a plenitude das suas faculdades mentais, a gente sabe muito bem que ela nem vai querer. Aliás, muitas crianças hoje se vestindo como adultos, fazendo coisas de adultos, não sabem mais o que é infantilidade, não é? Mas, em contrapartida, você vai encontrar adultos de mais de 20 anos que parecem verdadeiras crianças. Mas eu não quero trabalhar com esses extremos. Eu gostaria que você visse o papel principal que esses pais têm, que você e eu temos. Vamos ensinar o temor do Senhor. Obedeça a Deus. E a tarefa maravilhosa dos filhos? Tem uma tarefa que tem.
E o texto coloca também como ponto central: ouvir para aprender e assim praticar a vontade de Deus. Ué, mas isso não é uma tarefa. Não, isso é. E cada vez mais tem sido uma tarefa difícil para filhos. Quem você ouve, meu jovem rapaz, minha jovem moça, meninos e meninas, quem você ouve? O que chama mais a sua atenção? É a voz do papai ou da mamãe? Aliás, só nós mais velhos é que chamamos os nossos progenitores de papai e mamãe. Já percebeu? Quando eu era adolescente, eu achava estranho ver o meu pai falar: mamãe é assim, papai. O papai dele, meu avô, já tinha falecido. Eu achava estranho, mas quando nós envelhecemos, parece que a gente volta àquilo que talvez na juventude a gente não tinha aproveitado. Ouvi-los. Meu jovem, minha jovem, a sua tarefa maravilhosa é uma só. Você precisa ouvir seus pais. E sabe o que faz a gente descansar? Não é uma mania de um momento da sociedade, não é um movimento criado por um grupo religioso, não. É a ordem, é a determinação, é a vontade do teu Deus, que você louve e adora, que você vem dominicalmente e até outros dias da semana, que você se reúne com outros crentes e quer ouvir a sua palavra. O teu Deus, Ele ordena exatamente isso. Essas são as tarefas, mas nós lemos 10 versos, vamos ver como é que essas tarefas devem acontecer. Eu quero que você perceba que na introdução desse livro, dos versos 2 a 4, existe o objetivo. A razão, veja, tem um para de maneira objetiva, que dá direção. Qual que é o objetivo? Qual é o destino? Qual é a direção? E se você olhar verso 2, 3 e 4, até na sua Bíblia, se for igual à minha, os tradutores deram como que uma edentação, uma forma, uma formatação, em que você vê em destaque a palavra para. Para não de parar, mas para objetivo, para direção. Olha só, para que o sábio seja sábio, adquirir sabedoria, ensino, inteligência, etc., ele precisa aprender a sabedoria de Deus, verso 7, e nós conhecemos de cor. Então, para isso acontecer, ele aprender a sabedoria, uma determinação é colocada. Está lá no verso 5. Primeira palavra, esse verbo poderoso é ouça. Parece pouco no meio da nossa sociedade high-tech, alta tecnologia. Hoje você só não ouve, você tem imagens, você entra num mundo 3D. É fantástico. Isso tudo pode servir apenas de grande ilusão se você não ouvir. E continua sendo poderosa essa arma que Deus dá a nós, a capacidade de ouvir. E eu não estou falando de ter essa sua capacidade de captar por sons as coisas. Não, isso vai além. Tem a ver com compreensão. Tem a ver com o destino desses ensinos, a prática. Então, para chegar à conclusão disso, para adquirir várias coisas importantes, temos que ouvir. Quais são essas coisas importantes? Eu vou separar algumas palavras que aparecem ao longo dos versos 2 a 4. Acompanhe comigo, você pode ver na sua Bíblia. Nos versos 2 e 3, a palavra instrução aparece, ou, melhor dizendo, obter ensino. Angariar ensino, isso inclui as noções de correção e disciplina. Frequentemente no Antigo Testamento essa palavra instrução está ligada à repreensão, está ligada a chamar a atenção para poder agir correto, ser corrigido, disciplinado. No verso 2 e no verso 6 aparece a palavra discernimento, ou na nossa tradução é
entender, envolve olhar, meus amados, para a essência de um problema e discernir as diferenças que estão em jogo nas escolhas que estão sendo ponderadas. É uma pessoa que é classificada como sábia, de discernimento. Somente uma pessoa assim pode ler nas entrelinhas, para ser capaz de fazer a melhor escolha possível numa determinada situação. É isso que é o objetivo, adquirir esse ponto. No verso 2 e no verso 4 aparecem outras palavras, conhecimento e sabedoria. Conhecimento e sabedoria em Provérbios não é meramente saber informação. Nós fazemos parte de uma igreja que tem muita informação bíblica, mas não é só isso. Conhecimento e sabedoria é saber e fazer o que Deus requer da forma mais consistente possível. A palavra para conhecimento, amados, ela é usada como um paralelo direto com a sabedoria. Em muitos versos que descrevem, por exemplo, o temor do Senhor, que está aí no verso 7. Assim como a sabedoria, amados, a noção de conhecimento nessas passagens não é conhecer fatos, mas colocá-los habilidosamente em prática. Veja, pais, que papel incrível vocês têm, e esses seus filhos serão assim, porque o conteúdo desse ensino é a vontade de Deus. E por fim, versos 4 e 5, aparecem duas palavras importantes, prudência. E o que é prudência aqui no texto? Prudência pode significar várias coisas importantes: astúcia, destreza, esperteza. Agora, nesse contexto da sabedoria piedosa de Provérbios, prudência significa aquela astúcia e esperteza no melhor sentido desses termos. É realmente estar atento, ser esperto, astuto, para só fazer o que Deus manda, tendo a coragem de dizer não para aquilo que Ele não ordenou. E por fim o verso de número 4. Existe uma frase que só aparece na Bíblia, na nossa tradução da RA, ou nas traduções mais antigas: bom siso. Bom, se a gente perguntar para a maioria daqueles que já tiveram problema com o dente do siso, você vai dizer que não existe um bom siso, não. Tem que tirar, é uma dor, você não consegue falar, não é? Pessoas pedem até atestado, porque é uma verdadeira cirurgia. Eu não consigo nem falar. E se você tirar os dois ao mesmo tempo, com um dentista bem capacitado, e aí você fica lendo isso aqui, bom siso, o que quer dizer? Bom, vamos traduzir, e é maravilhoso o hebraico e a nossa língua portuguesa com sinônimos. Bom siso do verso 4 é discrição. Está focando sobre o planejamento prudente. Alguém que tem discrição tem bom siso, planeja de maneira correta que aponta para a prudência. É isso que nós pais devemos desejar, ensinar e fazer com que os nossos filhos compreendam que é o objetivo da vida deles. Agora, para eles fazerem isso, vá para o verso 5. O que precisa acontecer? Ouça o sábio, e aí cresça em prudência. E o instruído adquira habilidade para poder entender os provérbios, parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Ouça. Aqui é mais do que escute. Tem vezes que você escuta, mas você não está ouvindo. Aqui é a palavra principal. É o chamar ou shema, que vai aparecer em Deuteronômio 6. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a tua alma. E isso você vai ensinar à sua família. Muito bem, e essa é a palavra ouvir. E no livro aqui específico, em Provérbios, significa que a pessoa dá ouvidos externamente as palavras do seu ensinador e as obedece internamente. Então não é aquele ditado popular bem brasileiro, ouviu aqui e saiu do outro lado. Perda de tempo, pastor.
Ainda ecoa nos meus ouvidos de um senhor, logo no início do meu pastorado, dizendo: pastor, o senhor perde tempo, o senhor fica falando demais. Veja que o meu defeito de falar muito vem de longa data. O senhor prega muito, esse povo entra por aqui, sai por aqui, desiste. Foi um incentivo pastoral incrível, amados, no início do ministério. Ele estava dizendo: para que estudar? Para que ficar aí vendo tudo isso? Não, fala qualquer coisinha em 5 minutos, o povo vai embora mais cedo, e hoje é dia das mães, tem que correr. Ouvi muitas vezes isso. Pois é, amados, não é esse o tipo de ouvir. Ao usar a palavra ouvir, o filho é incluído entre os sábios. Percebeu isso? No verso 5, ouça o sábio. O filho não é alguém que está distante. Não, não, não. O objetivo da sua vida, meu querido, Jesus te fez e me deu você para mim, diz os pais, para que você seja sábio. Pois os sábios desejam obedecer à ordem que lhes é dada. Eles amam aprender, porque eles querem colocar em prática tudo que vai lhes empurrar para mais perto de Deus. Esse é o sábio. Portanto, qualquer atitude sua que faça você ficar longe de Deus, não é ser sábio, é ser nécio, é ser, como diz o contraponto de Provérbios, é ser sem noção. Mas nós queremos ver o lado bom, não é? Agora, deixa eu dar um destaque no verso 5. Você está vendo a última frase? E o instruído adquira o quê? Habilidade. Amados, eu tive que correr atrás, porque não é possível. Habilidade, a palavra no português habilidade está sempre ligada a ser hábil para alguma coisa, ou capacidade de fazer tal coisa. Apenas está escrito na nossa tradução do RA. O instruído adquira habilidade. Bom, vamos correr atrás do que realmente está no texto. A palavra habilidade em hebraico, e isso, anote aí, o poder de se governar, o poder de ter domínio próprio. Isso é dado quando pais ensinam filhos o temor do Senhor, e esses filhos ouvem. E eles recebem a dádiva espiritual, sobrenatural do Espírito Santo, de poderem ter a capacidade de se governarem, e não serem levados por qualquer vontade. Queridos, qual é o centro desse ensino? O centro desse ensino é o verso 7. O temor do Senhor, que é o princípio do saber. E aí, logo no início, Salomão coloca uma coisa negativa: mas os loucos, eles são caracterizados por não serem sábios, porque desprezam sabedoria e o ensino. Então o verso 7 é a base do ensino dos pais, é aquilo que os filhos devem ouvir. Dê uma olhada, o que significa esse verso? A palavra princípio aqui, o temor do Senhor é princípio. Você e eu precisamos entender que é o primeiro e controlador princípio. Não é uma etapa que depois você vai deixar para trás. Já passei disso. Eu conheço esse texto de cor. Não, não, não. Não fica para trás. Não é meramente um método correto de pensamento, mas sim um relacionamento correto. Em outras palavras, é uma submissão em adoração ao Deus da aliança. E a adoração é traduzida aqui por temor ao Senhor. É um relacionamento a esse Deus, o Iavé, o Deus que fez um pacto conosco e Ele não nos abandona. Nós podemos até largá-lo, até diminuir a comunhão com Ele, mas Ele não nos deixa. E Ele revelou isso pelo seu santo nome. E veja que é o princípio do saber. Portanto, no seu sentido integral, saber aqui é um relacionamento que depende dessa revelação e que é inseparável do caráter. Quem revelou esse ensino? O próprio Deus.
para transformar o quê? O nosso caráter. E por isso, queridos, para nós compreendermos e aplicarmos isso no final, nós temos esse trabalho maravilhoso dos pais na prática. Até agora é o conteúdo. Como é esse trabalho? Verso 8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Filho meu. Sabe o que é interessante? Aqui é um adolescente. Não é alguém que já é adulto. Ou uma criancinha pequena. Não. É aquele que está na transição. É aquele que nem é adulto e nem é mais criança. E nós chamamos, desde o século XX para cá, de adolescência. A adolescência é a busca por um senso de identidade. Eu estou em transição. O filho aqui é separado do ingênuo, ou aquele que não tem senso nenhum. Eles estão no limiar da idade adulta plena, está quase chegando lá. É a transição. Então é chegada a hora do filho tomar uma decisão definitiva a favor da visão de mundo e de vida, bem como dos valores propostos pelos seus pais piedosos, pelos sábios. Então, duas cosmovisões rivais estão sendo colocadas aqui. As duas cosmovisões fazem o seu apelo para adquirir sabedoria de um lado ou loucura do outro, ou adquirir o bem ou o falso bem, adquirir a vida ou, infelizmente, adquirir a morte. E aí, é preciso escolher entre elas, pois não há um terceiro caminho. E isso os nossos filhos precisam compreender. Cada uma dessas duas visões rivais é representada por duas vozes. A favor da sabedoria, o pai se dirige ao filho lá no lar, em casa. E tem essa figura literária da sabedoria, que se dirige ao ingênuo, junto à porta da cidade. Você vai ver isso ao longo de Provérbios. E aí, maravilhosamente, numa batalha intensa, principalmente pelos meios dos seus discursos, do seu ensino falado, esses dois combates competem pela alma daquele jovem. Está acontecendo isso agora. Está acontecendo isso, na verdade, há um bom tempo com seu filho. Aquilo que está em jogo é de grande valor. É uma questão de vida ou morte. E aí vem a admoestação, o ensino e encorajamento, que coloca pai e mãe em pé de igualdade com todos os demais ensinadores do seu filho, os pedagogos do seu filho. Porém, somente o pai fala. Tem passagens que só ele diz, mas ele identifica a mãe junto com isso, sugerindo então que o pai, homem, tem que liderar isso. E a sua esposa, a mãe, deve apoiar e reforçar isso. Ouve, ele diz, filho meu, ouve teu pai e tua mãe. Ambos têm essa voz autoritativa. Não deixes esse ensino. Não deixar alguém, não deixe isso que eu estou falando, não deixe alguma situação sem os cuidados e atenção do que eu estou te ensinando da palavra de Deus. Qual é a motivação para esse filho, então, cumprir a sua tarefa de ouvir? A motivação é o verso 9. Você vai receber um verdadeiro tesouro, como uma coroa, uma grinalda com uma pedra especial na sua cabeça, ou colares. Mas evidentemente isso é simbologia, é uma metáfora que significa vitória, significa vindicação sobre os seus inimigos, vingança, isso mesmo, significa poder e vida, bem como prestígio e status social elevado. Nossa! Se eu ouvir meus pais, eu vou ficar assim? Isso. Porque isso significa aquilo que representa o filho que tem como pai o Senhor Deus. O filho viverá como o povo do Altíssimo. Nós sentaremos em tronos celestiais ao lado do Senhor Jesus e vamos julgar a todos. Nós viveremos para sempre, porque o Senhor tem nos ensinado e tem abençoado o nosso coração. E por fim, o resultado de um filho ouvir o que o pai falou: filho meu,
Se os pecadores querem seduzir-te, diga não. Diga não. A pressão é enorme. Quem é mais poderoso? O teu Deus ou a sociedade ao redor? A lealdade do filho a essa cosmovisão herdada da sua família deve ser claramente distinguida das gangues, sejam elas da internet ou físicas, que procuram atraí-lo para a corrupção. Meu filho, se isso acontecer, e vai acontecer, e está acontecendo, você diz não. Mas parece que eles são maioria. A Bíblia diz que ouviremos voz de milhares e milhares, que haverá pessoas resgatadas por Deus por toda a tribo, língua e nação. Deixa no dia do juízo e você vai ver que com Deus, aí nós somos maioria. Não tema, diga sim ao Senhor e não para esse mundo. O sábio faz isso. Que o Senhor aplique no nosso coração essa palavra e que os pais e filhos cumpram essa tarefa